fazer uma graduação, especialmente em medicina, com uma carga horária tão puxada, né? Estou aqui mexendo no meu livro aqui para achar um texto que a gente vai trabalhar. Bem, vamos lá, coloquei a aula para gravar. Nossos amigos que estão aqui, vamos ver, hoje ainda estamos com um coro pequeno. Nós temos aqui os frequentadores assíduos: Amanda Mendonça, Ana Paula Mourão, Camila Sabino, Clara Alves, Davi Rezende, Débora Natália, Camila Sabino eu falei? Davi Rezende, Débora Natália, Derek Vitor, Isabela Blanc, Isabela Cornélio, Isabela Sara, Isadora Coelho, já contei a história da Isadora, né? Caterine Silva, Cauane, Laís dos Santos, Matheus Laia, Raquel Mendes, Reginaldo Lucas, Juan Santos, Stephanie, Thelma Lucas e Yuri Gabriel. O programa me sugere conversar também com a Isabela Bragança, Natan Juan e Leandro Vargas, que eles adentrem a sala de aula e não fiquem lá tomando cafezinho no corredor. Vamos lá. Bate-papos. Ativar meus sentimentos. Obrigado. Obrigado, gente. Caterine, obrigado pelos votos aí. Bom dia, bom dia. Bem, vamos seguir o nosso trabalho. A gente vem falando dessa... oba, um lembrete aqui no meu computador. A gente segue falando de Hannah Arendt, que eu acho que está sendo legal, né? Está sendo legal, teve um filme bacana, tem toda essa temática que a envolve esse momento de Segunda Guerra, esse momento de grande tensão política. E ontem à noite eu estava lendo também, relendo, né, esses textos que a gente vai ver hoje da Hannah Arendt. E, de fato, eu gosto muito dessa obra, esse modo de ver, né, o que seria a política ideal, o espaço da política, as diferenças entre a nossa condição privada e a nossa condição pública, né, a nossa condição política. E é muito legal ver e constatar a diferença, o salto que a gente dá para o nosso tempo, para a modernidade, com outra estrutura de sociedade, né, uma outra estrutura política, onde os campos público e privado se mesclam por demais, né. Hoje eu vou precisar parar a aula, quero parar a aula um pouquinho antes de 11 horas, porque às 11 horas a gente tem um evento do Departamento de Filosofia, que é exatamente uma discussão também acerca do filme que eu já convidei vocês, tá? O filme Coringa, Joker, que vai ser discutido, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Genial o filme, acho demais. Babei um ovo danado daquele ator, né? Desculpem, né? Até usar essa expressão, mas eu não tenho outra, né? Ele é muito fofo, muito bom. Então a gente tem essa discussão às 11. Eu gostaria muito de participar, né? Estendo o convite para todos vocês às 11 horas, vai ser pelo YouTube. E aí a gente para a nossa conversa por volta desse horário, tá bom? A gente não vai até 11h30, não. Eu separei, assim, os textos da Hannah Arendt e venho trabalhando cada aula, um capítulo, né? A polis e a família, assim, um homem, animal, social ou político, né? Agora a polis e a família. Depois tem a questão da esfera pública, né? O público e o privado. Talvez a gente... até me programei, eu esqueci dessa coisa de 11 horas, para a gente ver tudo hoje. Mas se não der para ver tudo hoje, encerrar com a Hannah Arendt, a gente vai ver a polis e a família, né? E discute sobre esse texto. E depois a gente segue adiante. Me deixa só pegar o texto aqui, porque, como eu disse, são duas versões desse texto da Hannah Arendt, e eu tenho, pela tradição, né, muito fresco na memória a primeira versão, né, do texto, a primeira tradução. Vamos ver se eu pego aqui a segunda, que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acompanho na leitura com vocês, que é a edição de vocês.
tá? Textinhos. Apareçam, apareçam, diminuam, diminuam. Nossa, as folhas desse texto são assim, né? Muito texto, né? Na folha, né? O arquivo é imenso, né? É uma página, mas ela tem texto pra caramba nessa página, né? É bem condensado. A vida ativa, condução humana, vida ativa, eternidade e mortalidade, a gente não trabalhou. Hannah Arendt, a condição humana, os domínios público e privado, um homem, um animal social ou político. Depois a gente vai ter a polis e a família. A gente vai falar agora o advento social. Eu disse que vocês não precisavam ler. Quem quiser ler, tiver disposto, é interessantíssimo, né? Mas eu precisei fazer um corte. Eu acho que a gente nem precisa mais fazer esse corte. Na próxima vez que eu trabalhar esse texto, vamos ficar com 6. O domínio público, que no outro texto ela vai chamar a esfera pública, né? Na outra tradução. E o domínio privado, que na outra tradução chama esfera privada. Então, se eu usar esse termo esfera pública, esfera privada, eu estou fazendo referência a essas partes do texto aqui, tá? A parte 7, a parte 8. Porque às vezes o vocabulário fica preso, assim, tá? A Hannah Arendt está fazendo nessa obra dela, ela está tentando explicar a nossa condição humana e a condição política como algo próprio, né? A questão política, a atuação política ou o comportamento político como algo próprio da condição humana, né? É da nossa condição essa relação política. A relação política, no entanto, ela é uma relação, digamos, a posteriori. Nós vimos com Hobbes, né? Com Locke, com Rousseau, a questão da natureza humana. O homem nasce mal, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. De uma certa maneira, a Hannah Arendt ela está fugindo um pouco disso, está saindo um pouco dessa tradição para dizer que a questão política ela advém um pouco depois, ou ela só é possível uma vez que sejam saciadas as questões das necessidades, tá? A questão da necessidade é um problema. Por que é um problema a necessidade? Justamente porque ela nos move, né, ou ela nos incita a sanar e a realizar essa necessidade. E muitas vezes, para a realização dessa necessidade, não nos regulamos por valores. A ideia é essa, de que eu não me regulo por valor. A intenção é realizar a necessidade, é saciar a minha vontade, portanto, os valores não podem ser impeditivos disso. Para realizar uma necessidade, a gente costuma passar em cima de certas coisas. Por exemplo, em cima daquilo que para Hannah Arendt vai ser a política. O que é isso? O que quer dizer? Em cima das relações de igualdade. Para a realização de uma necessidade, por exemplo, a necessidade de controlar, de dominar território, ou de dominar a família, né? Pensando o homem, né? De dominar os escravos, de ter alguém que faça o seu trabalho, a necessidade é justamente essa de explorar o outro, né? De dominar o outro, de mandar, de ter a última palavra, de construir e erigir uma hierarquia. Esse tipo de necessidade, ora, não é bem-vindo no espaço público, no espaço político. É isso que a Hannah Arendt vai nos dizer. O espaço político é um espaço da igualdade, é um espaço da liberdade. Para Hannah Arendt, aí é uma frase que vocês podem guardar, né? A essência da liberdade é a igualdade, tá? A essência da liberdade é a igualdade. Para que haja... tomei um susto aqui, o Yuri mudou de posição. Para que haja liberdade, é preciso que haja igualdade, né? A liberdade vai se dar entre os iguais. Entre os iguais. E aí eu começo a constituir aqui um pouquinho esses espaços.
O espaço da política é um espaço de iguais. É um espaço onde todos os homens, aqueles que participam da sociedade política, são iguais, eles são pares. Eles são pares. Por isso esse é o espaço da liberdade. Todos são livres para falar, né? Todos são ouvidos, todos ouvem todos em igualdade, tá? O espaço privado, o espaço doméstico, o espaço da casa, o espaço da família, não é um espaço de igualdade. É um espaço de intensa desigualdade. É um espaço de uso de poder. É um espaço de uso da força. Percebem? O lugar do privado, o lugar do doméstico, é esse lugar da necessidade, é esse lugar da desigualdade. Os membros do espaço privado não são necessariamente iguais. E por não serem iguais, é o que Hannah Arendt. Por isso, Hannah Arendt os define como não livres, né? É um espaço da não liberdade. Onde não há igualdade, não há liberdade. Né? Basicamente é isso. Júnia Mina fez um kkkk. Ok, não, isso foi mais cedo, 8. Não, foi por agora. Não sei, talvez eu fiz alguma coisa engraçada. O Yuri da camisa do Flamengo. Não. Vou até parar. Mentira. Minha filha me chamou ali. Só um segundo, me dá licença, só um segundo. Voltei, estou aqui. Alô, gente? Sim, estamos te Ok, vendo. beleza. Então tá, a constituição desses dois espaços, ele é fundamental para a gente entender o que a Hannah Arendt está definindo como política, como a condição humana, né? E aí aparece uma diferença que é o que a Hannah Arendt vai chamar de um espaço social. Portanto, nós entendemos uma diferença entre social, não é isso? E político. Homem, animal social ou político. O que a gente quer pensar como político é com essa capacidade de relações onde existe igualdade, onde existe liberdade. O espaço social, modernamente pensando, não é necessariamente um espaço de igualdade. É um espaço também de diferenças. Tá? O que aconteceu é uma sobreposição do social ao político. E o social é diferente do político na medida justamente disso que eu disse anteriormente, que ele não é determinado pela liberdade. Tá? Ele não é determinado pela igualdade. O espaço social vai trabalhar muito em defesa dos interesses privados no espaço coletivo. Né? É uma defesa do interesse coletivo, mas no âmbito do privado, diferente do que é a política, que vai trabalhar com o bem comum. O bem comum pertence a todos e não pertence a ninguém. Né? O bem comum é um bem público, é um bem maior, é um bem que está para além dos interesses de cada homem privado, de cada instituição privada. Estamos ok? Para Hannah Arendt, olha, ser livre é não estar sujeito às necessidades da vida. A fome, o sexo, a necessidade do trabalho. Nós fizemos uma discussão sobre o trabalho e vimos o quanto o trabalho é um elemento impeditivo para a realização na vida política, na vida pública. O quanto o trabalho nos toma horas e nos dedicamos a horas, isso pensando modernamente, de modo que nós não possamos viver a coisa pública, participar do mundo público. Nós somos, pelo trabalho, sugados do espaço político, sugados, né, do espaço público. Para na arte, o termo vai ser privados. Eu estou falando sugados, mas nós somos privados de falar. O mundo do trabalho
essa supervalorização do trabalho no mundo privado nos priva, né? Privado, então, tem dois sentidos, nos priva de viver o espaço político. Estão compreendendo isso? Estou conseguindo acompanhar, Clécio. Beleza, beleza. Então, essa é a questão. Essa hipervalorização do trabalho, né? E por duas questões, assim, pensando modernamente, como a gente trabalha tanto, a gente não tem a participação política, a gente não tem a oportunidade de falar, né? E para ser político a gente tem que ouvir, mas também ser ouvido. Essa é a igualdade, essa é a ação, né? Ação é o logos, é falar. Portanto, se eu não falo, se eu não atuo, se eu não me coloco, eu não tenho uma participação política efetiva. Por isso a ação é importante. A ação é esse espaço da fala, né? Da prática, né? E da fala. A gente conversou isso na aula passada. Portanto, eu não tenho uma atuação eminentemente, verdadeiramente política, se eu não posso ser ouvido pelos outros, se eu apenas ouço, né? Não tenho lugar para me colocar. O trabalho nos tira essa oportunidade. E também há uma outra questão sobre o trabalho. E é super complexo, né? A gente pensar isso no mundo de hoje, que é, se eu trabalho, né? Aquele que trabalha, ele trabalha justamente para a realização de suas necessidades. Trabalha para ter um salário, né? Trabalha para ter condições de sobrevivência, de se manter, com uma moradia, com alimentação, de cuidar da família. O trabalho, nesse sentido, ele por si só é um elemento de necessidade. E elementos de necessidade não cabem na vida política. Essa é a questão. Por isso é preciso realizar primeiro as necessidades para que a vida na política seja tranquila, seja plena, né? O homem com necessidades não vai participar da vida política. Primeiro porque ele não tem condições mesmo, porque ele está o tempo todo ocupado em sanar, em realizar as necessidades. Onde? No mundo do trabalho. Logo, ele não participa, ele não fala, né? Depois, porque o trabalho por si só, né, é algo já similar à escravidão. É algo similar à escravidão. Uma coisa interessante que a Ana Arendt fala que é preferível, né? É preferível não ter um trabalho, pensando no mundo grego antigo, né? Não ter um trabalho determinado, né? Como se fosse um trabalho fixo, que você realiza todos os dias, na mesma hora, da mesma maneira. É preferível não ter isso, né? É preferível não ter... eu estou confundindo a formação da frase, né? É melhor ter uma insegurança de trabalho, que eu posso trabalhar um dia, não trabalho outro, ou não tenho trabalho, né? É melhor essa instabilidade do trabalho do que ter um trabalho fixo de trabalhar todos os dias com horários definidos. Por quê? Porque você trabalhar todos os dias com horários definidos a Ana Arendt faz uma similaridade, né, com a condição do escravo. Ou seja, se você trabalha todo dia com o mesmo horário, uma carga horária grande, né, você está realmente escravo das necessidades. Você está o tempo todo preso nessa atividade, que é a atividade laboral, a atividade do trabalho. E aí isso soa como um escravo, isso te impede da vivência política. Veja só que legal, né? Por quê? Porque você não tem tempo para você, não tem tempo livre. Não tem tempo livre, entende? Tempo livre. E muitas vezes na sociedade moderna a gente está procurando algum trabalho assim, né? Que eu tenha tempo de fazer as coisas. Eu estou aqui pensando em conseguir um lugar para viver que seja mais tranquilo, longe da cidade, que tenha verde, principalmente nesse momento de quarentena, né? Assim, dessa pandemia que a gente não sabe de fato se vai acabar, porque a gente está muito preso nesses espaços, né? Entre paredes. E além disso, Yuri, e além disso, a gente trabalha
Muitas horas eu quero ter um espaço, quero ter um trabalho que eu trabalho, cuido das minhas necessidades, mas tenho tempo para o ócio, né? Que eu não trabalho 8 horas por dia. Cada vez mais, esse devia ser o interesse. Para quê? Para nos livrarmos dessa questão da necessidade do trabalho, que vem em primeiro lugar. A questão do trabalho é importantíssima, né? Por uma questão econômica, e como eu disse, a economia hoje, a economia é algo que está no espaço coletivo, a economia é uma discussão pública, a economia é uma discussão política, quando originalmente o conceito de economia vem de oikos, né, vem de lar, e era uma discussão do privado, era uma discussão da família, e não da polis, né? Os problemas econômicos são problemas dos indivíduos, não é um problema da cidade, tá? Vai, Yuri. É interessante também que é um valor não ficar à toa na modernidade, né? Estar se ocupando de algum trabalho é um valor. À medida que a gente se ocupa de um trabalho, a gente busca fugir das questões das necessidades, porque a consciência das necessidades num meio assim tão grande, né, que foge do domínio somente da cidade, causa uma frustração muito grande, uma impotência muito grande. É isso, né? A nossa sociedade, de certa é uma hipervalorização do trabalho. É o que Hannah Arendt vai chamar de consagração do trabalho. E o termo é importante, né? Consagração, essa coisa do tornar sagrado, né? O trabalho é isso que torna-se de uma maneira sagrada. A primeira coisa a se realizar, o lugar de realização. E a nossa sociedade atual é extremamente guiada por isso. A gente está, desde criança, as pessoas nos perguntando o que você vai ser quando crescer. E essa pergunta está extremamente ligada, e as respostas estão extremamente ligadas à questão profissional, à questão do trabalho. Como você vai trabalhar? Qual vai ser o seu trabalho? Qual vai ser a sua ocupação? E aí tem uma série de juízos, né? São juízos do status dessa ocupação, da remuneração dessa ocupação, do bem-estar que essa ocupação, essa profissão pode trazer para alguém, né? E aí, bom dia. Então, o trabalho é extremamente assim, é isso, é uma imposição da sociedade, a gente é cobrado, logo que a gente está passando aí pelo ensino médio, o que é que você vai fazer, qual curso, vamos começar a pensar nisso, o que você vai trabalhar, professor, vou fazer artes cênicas, ai pai, desculpa professor, ai pai, vou fazer artes cênicas, cara, vou fazer dança, mas quem vai viver de dança, eu vou te bancar, vou ter que te bancar a vida inteira, você vai ganhar o quê fazendo dança? Pai, eu quero. Percebe? Então, assim, não que os pais de vocês sejam uns canalhas, né? Isso que eu estou dizendo, mas que, no geral, a questão da formação profissional está muito ligada à remuneração que ela vai nos proporcionar, né? E aí a gente vê o quanto essa consagração do trabalho é algo assim pautado o tempo todo pela nossa sociedade, né? Pelos nossos processos de formação na escola, na família, nas universidades, né? No campo da política. É isso, tá? Deixa eu ver uma questão aqui. Vocês estão percebendo que para Hannah Arendt, portanto, existe ela usa o termo, tá? Abismo, né? Ela pensando no mundo grego, tá? Ela está pensando nesse mundo grego, essa diferença, esse abismo, um abismo entre a polis e a família. Há um abismo. Não é o mesmo lugar. Não é a mesma maneira de se comportar. Não há o mesmo modus operandi. Portanto, me desculpa se sou repetitivo, mas o texto trata basicamente sobre isso. O espaço da polis, o espaço da família, é o espaço doméstico, é o espaço privado, é o espaço da diferença, é o espaço da autoridade, é o espaço da hierarquia, é o espaço de um manda e os outros escutam. É um espaço que tem liderança, é um espaço que tem chefe, é um espaço da não liberdade, é um espaço da desigualdade entre as pessoas, entre os indivíduos. Lá na sua casa, o chefe de família manda, desmanda, faz o que quer.
realizadas suas necessidades, tendo condições de cuidar de sua família, tendo seus escravos, aqueles que trabalham por ele, ele ascende a polis. No espaço da polis, todos os homens são iguais a ele. Querem mandar? Mandem lá dentro dos seus espaços privados. Aqui no espaço político é o espaço dos pares, o espaço dos iguais, o espaço da liberdade. Todos podem falar, todos podem ser ouvidos, todos podem questionar. O pai, lá na casa, no espaço doméstico, manda, façam assim. Ninguém diz nada, porque é uma ordem. No espaço da política, se ele diz, façam assim, ele pode ser contestado, porque ali são todos iguais. E deve ser contestado. Aliás, nesse espaço, ele não colocará e usará dessa autoridade. Ele não vai dizer isso dessa maneira. Ok? O espaço é igual. Então, há uma diferença muito grande entre o espaço, que é o espaço privado, que é o espaço da polis, que é o espaço da família, e o espaço da polis. Vocês entenderam, né? Eu dei uma... Né? Ok. Quero ler alguns trechos aqui do livro da Hannah Arendt. Eu não marquei no PDF, mas eu marquei aqui. E a partir desses trechos, a gente faz alguns comentários. Muito possivelmente eu não vou conseguir situar para vocês a paginação, porque eu estou lendo num Kindle e a paginação é louca, e até o nosso PDF também não tem paginação, né? Tem a página, número de páginas do arquivo, né? E não da obra, né? Mas nada que um Ctrl F não nos ajude a localizar. Júlia Mina, como é que tá esse Rio de Janeiro? Ah, vocês estão de feriado? Como é que é? Feriadão, lockdown? Não, feriadão acho que é em São Paulo. Tá bem quente, professor. Júlia deve estar triste, que ela estava doida para ir para Copacabana e para não sei qual praia que você frequenta. Ela estava doida para ir para a praia. E não pode ir agora. Meu Deus, está muito difícil. Olha só, Hannah Arendt diz, lá no comecinho do texto, a polis e a família, tá? Finalzinho do segundo parágrafo. Em nosso entendimento, a linha divisória é inteiramente difusa, porque vemos corpo de povos e comunidades políticas como uma família cujos assuntos diários devem ser zelados por uma gigantesca administração. Bem, aqui, Hannah Arendt está falando, o que vai ocorrer é o seguinte. Eu acabei de falar, e hoje eu estou repetitivo, eu não consigo trabalhar esse texto sem repetir. Polis, família, abismo, são extremamente separados. O mundo moderno, esse abismo começa a desaparecer. Esse abismo começa a desaparecer. E o público e o privado começam a se misturar, começam a se confundir, né? Começa uma fusão, na verdade. Então, esses limites, o limite que separa o privado e o público, ele começa a desaparecer, ele começa a se apagar. Essas divisórias, esses abismos desaparecem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de alguma maneira, os interesses privados começam a tomar lugar no público. O privado solapa o público. O privado adentra a vida pública. E aí a gente começa a ter um problema. Porque a estrutura do privado é diferente da estrutura do público. Qual a principal diferença? A gente tem hierarquia dentro do privado. No público, a gente não tem. Exatamente. Olha, o espaço público que a gente queria igualdade e liberdade, na medida em que o privado começa a invadir o público, ele invade também com a sua estrutura, com o seu modo de ser. E o seu modo de ser é o modo da hierarquia. A gente vai começar a perceber, portanto, no mundo moderno, alguém mandando, no espaço político, alguém mandando e outros obedecendo. E é assim. Tem alguém nos mandando tomar cloroquina e nós estamos tomando.
ivermectina, não sei o nome dessas coisas, proteína, glutamina, etc. As pessoas estão tendo problemas de rins, né? Rins. Essa contaminação, esse apagamento das fronteiras entre público e privado é o que vai começar a gerar problema, é o que vai deturpar a nossa visão sobre o político. Teoricamente e idealmente, ou talvez até utopicamente, essa diferença entre o público e o privado deveria se manter, para que a gente conseguisse ter uma política justa, igualitária. E aí o que ela está dizendo é, sabe essa estrutura da família? De um manda, os outros obedecem? De que o pai tem que tentar atender a filha que precisa de tal coisa, o filho, e ele vai tentar administrar todas essas necessidades? Essa estrutura, ela vem para o espaço público, e aí a gente tem um grande gerentão, né? Um prefeito, um governador, alguém que é líder dessa instituição, um presidente, e ele tem que administrar os interesses privados. Então, o que a Nath está dizendo é que no mundo moderno, o espaço da política se configura como se fosse uma grande família. Você pega a imagem da família, o pai e seus filhos, né? Pai, esposa e seus filhos. Desculpa, eu estou falando família assim, estou falando bem patriarcal, né? Bem machão, o pai e os demais, né? Só para constituir o que é a visão de família também de época, né? Então, assim, estou mantendo uma linguagem um pouco atrasada nesse sentido do conceito de família, mas pensando, é a linguagem que a gente tem na obra, tá? Aí na década. Então, essa imagem da família, ela é sobreposta, né? Ela pode ser transportada para o mundo público, onde é como se fosse o presidente é o pai de todos nós, né? O governo é o pai de todos nós, o Estado é o pai de todos nós, que deve suprir e administrar as nossas necessidades. Veja bem o espaço da política, agora, como um espaço de realização das necessidades. Percebe essa assim? Você pega a ideia de família e joga para o Estado, né? Todos nós somos filhos da nação, né? Somos uma grande família. Não uma grande família do Agostinho, né? Pegaram? E aí Hannah Arendt diz que, abro aspas, né? O que chamamos de sociedade é o conjunto de famílias economicamente organizadas de modo a constituírem um facsímile, né, uma repetição, uma cópia, uma representação de uma única família sobre-humana. E sua forma política de organização é denominada nação. Né? Essa ideia da família, ela é absorvida pelo Estado. Ela é absorvida. O que nós temos hoje, Júlia? O que nós temos? A Júlia não me aguenta mais. Uma xícara. Mas tá, me pareceu aquela lá, espanhola, Bulgária. E o que você está bebendo? Café. A Júlia vai parar de conversar comigo, que eu não deixo ela assistir a aula. Percebe a apropriação que o Estado faz da estrutura da família? Porque é interessante para o Estado. Será que o Estado quer um espaço político onde todos sejam iguais, onde a gente tenha plena liberdade, onde todos possam falar? A gente cria essa democracia representativa, e o que isso significa? Isso significa que nós temos voz naqueles que nos representam, somos capazes de falar, ali tem ação, ali tem diálogo. Então, quando a estrutura pública ela absorve essa forma da família, ela é capaz muito mais de controlar a sua prole, a sua nação. Percebem isso? E aí a gente tem uma mudança do conceito de político, né? Leio.
aspas, o traço distintivo da esfera do lar era que o fato de que nela os homens viviam juntos por serem a isso compelidos por suas necessidades e carências. Tem um errinho aqui no texto aqui, né? Mas o que, né, o fato distintivo da esfera do lar era o fato de que nela os homens viviam juntos por serem a isso compelidos por suas necessidades e carências. Então, percebam que unir-se socialmente é ainda uma questão de necessidades e carências. Eu me uno ao outro é porque o outro vai me ajudar a me defender, porque juntos podemos nos defender de uma força maior, de um poder maior. Porque o outro pode me ajudar a caçar, a conseguir comida, pensando em estado de natureza. Ou seja, é uma defesa dos interesses, né? Unir-se em sociedade é ainda uma defesa dos interesses. Portanto, sociedade ainda é diferente de social, é diferente de político. Vocês estão me acompanhando? Eu não estou me sentindo muito bem hoje, talvez. Clécio, é só para ver se eu entendi. No caso, a Ana fala que... A Hannah, não sei quem fala. Tipo, o Estado tem, então, a função, assim, de ser o espaço público de debate. Só que para a modernidade ele ganha um espaço de família, né? O que você falou, tipo, de pai. Assim, isso? O Estado vem assumindo tarefas de administração das vidas privadas. O que é discutido no espaço político? Exatamente as questões das necessidades, as questões dos salários, né? E não as questões do bem comum. O que poderia estar sendo discutido no espaço da política como bem comum? Vamos pensar. Talvez a manutenção da Amazônia. Talvez a manutenção do ecossistema, que esse é um bem comum, né? A manutenção da poluição dos mares, a manutenção da produção de energias limpas, né? Isso tudo é de interesse comum, porque, de uma certa maneira, o planeta, enquanto sistema, é quem vai ser afetado, e o planeta é a casa de todos nós. Sejamos nós, seja lá quem for, escravo, empresário, donos do meio de produção, proletário, político, habitamos o mesmo espaço, né? Então há uma perda da discussão. Aliás, inclusive, a discussão sobre o bem comum, né, Júlia? Ela está muito em segundo plano. A gente vê a discussão toda sobre o trabalho, salário, ajuda. Como é que chama essa ajuda que o governo está dando para a gente agora aí? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Exatamente para sobrevivência, para coisas da primeiríssima necessidade. R$600, 300 ou R$135, para as pessoas é o necessário, né? Para comprar arroz, alguma coisa que vai, nem é que vai nutrir, mas que vai satisfazer. Então veja a primeira necessidade, veja o que está em pauta no Estado, né? Na política. Quando podíamos ter todas essas questões já muito bem realizadas, né? Se o Estado já tivesse feito uma distribuição dos modos, meios de produção, riqueza, etc., e podíamos hoje conversar a pandemia no sentido da palavra, pandemia, né? No sentido de totalidade, de inteireza. E aí não é Brasil lutando com China, etc., etc., Estados Unidos com Rússia, Rússia com Estados Unidos com todo mundo. Vai, Júlia. Não, é isso, eu queria perguntar, tipo, se ela fala, assim, alguma coisa sobre isso, sabe? Meio que o caminho da gente voltar ou se não tem mais de volta, alguma coisa assim. Porque, infelizmente, eu ainda não li esse capítulo. Não, tudo bem. Ela não vai propor, né? Acho que não tem mais volta. É por isso que eu estou falando um pouco aqui, que é um pouco utópico, né? Pode ser um pouco utópico, ou é uma condição idealizada. Essa separação, né, abismal
entre a polis e a família é algo que só vai assistir num período muito específico da democracia ateniense, né? Um período muito específico e que a gente não, né, a gente sabe historicamente, portanto, muito atravessado, com muito tempo depois, com bastantes ruídos históricos e científicos até, mas é um plano ideal, assim. Não podemos dizer que essa sociedade se configurou exatamente como tal, mas é o que a Hannah Arendt consegue compreender lendo Aristóteles, por exemplo, né, e Platão, que escreveu muito sobre política, os romanos. Então não é que a gente vai voltar, né? Ela não faz essa proposta de que a gente vai voltar a ter isso. O que ela está nos alertando é de como os interesses privados estão cada vez mais no domínio da esfera pública. As coisas privadas, elas, de uma certa maneira, elas envergonham, né, pensando como um grego, envergonham o espaço público. É uma vergonha você levar suas necessidades primárias para a discussão pública. Porque as coisas do lar devem ficar no lar. O que a gente hoje chama de roupa suja se lava em casa. Percebe? O espaço do lar é um espaço privado, privativo. Quando a gente vê... Eu abro aqui os jornais. Eu abro muito o Estado de Minas, estou em Minas, G1, Folha de São Paulo. Todo dia de manhã, antes de ver vocês, eu vejo aquele povo maluco, né, desses jornais. E tem lá uma série de notícias da política, e tem lá que a Carla Dias, a calcinha dela furou, apareceu não sei o quê, ela tomou banho, ou que a Cláudia Raia fez uma cirurgia, ou que, não sei, família real vai ter um bebê, mostra o ultrassom para nós, a gente vê o ultrassom do neném, que não sei nem como que chama. Isso soaria ridículo para a Hannah Arendt. Que interesse eu tenho nisso? Né? Paula Oliveira pôs silicone, não sei se pôs, não devia, mas estou só falando assim, solto. Revistas tipo a Caras, né? Você vê exatamente o mundo privado. Gente, eu não falo em condenação, eu falo em reflexão. O que são os nossos Instagrams hoje, né? Assim, é a nossa intimidade revelada. Agora, esse é o jeito de ser da nossa sociedade. Se a gente olha, não acha problemático, porque a gente está bastante já habituado a isso, né? Mas o que são essas coisas, né? Assim, tem gente que posta tomando banho, etc., né? Um Big Brother. A câmera, ela vai, né, nesse espaço privado, da intimidade. Ela tenta entrar debaixo do edredom para ver o que está rolando ali debaixo. Percebe? Como que essa coisa tão privada ela vem se tornando de interesse público? Isso seria... isso é um problema, né? Isso é um problema. Claro, aí tem muita coisa, né? O Yuri deve estar com a cabeça assim, né? Aí tem muita coisa por trás, né? Aí você tem toda a questão do entretenimento, da sociedade de massas, da sociedade do espetáculo. Tem exatamente muita coisa por trás aí. Agora a gente está tentando fazer uma leitura política, né? Tem todo o processo, claro, a gente sabe, de produção dessa estética, né? Essa estética do íntimo, essa estética da intimidade, né? Ok. Arendt, novamente. Aspas. Uma vez que todos os seres humanos são sujeitos à necessidade, têm o direito de empregar a violência contra os outros. A violência é o ato pré-político de liberar-se
da necessidade da vida para conquistar a liberdade no mundo. Outra caracterização, portanto, do espaço privado é o espaço da violência. É o espaço que posso usar força, né? O empresário, ele nos violenta na medida em que explora a nossa mais-valia, a nossa mão de obra para ele ficar rico e nós não. O nosso pai, quando nos proíbe de fazer alguma coisa, né, ou quando nos obriga a fazer outra, é um espaço de violência. Quando eu quero discutir com ele sobre um determinado problema, que eu quero ir na festa, ele não quer que eu vou na festa, eu quero conversar com ele, ele para o seu quarto agora. Ou então, para a cadeirinha do pensamento. Imagina você com 19 anos indo para a cadeirinha do pensamento. Vá para a cadeirinha do pensamento agora, Júlia Mina. Firmino, sereno. Uai, é terrível, né? Ou seja, não tem espaço de igualdade. Não que as famílias ainda sejam assim, né? Graças a Deus. A gente vem modificando isso também. Claro, a Nath está pensando numa família bem dura, né? Chuta a família mineira, né? Uma coisa bem terrível. Isso é uma marchinha de carnaval, tá? Daqui, Júlia. Ai, meu Deus. Fechou aqui. Então, percebam, esse espaço do privado é um espaço que, de uma certa maneira, suporta a violência. O espaço público não pode suportar a violência. O espaço público não vai suportar a imposição de ideias, a imposição de condições. Ele é um espaço para a discussão, para o diálogo. Ainda Ana Arendt, aspas, ser pobre ou ter má saúde significava estar sujeito à necessidade física. E ser um escravo significava estar sujeito também à violência praticada pelo homem. Perceba aí que a gente já começa, pode desenhar a sociedade moderna, né? Ser pobre significa estar sujeito à necessidade física. Eu sou pobre, eu preciso realizar outras coisas, eu não tenho condições de discutir a Amazônia, eu não tenho condições de discutir produção de energia limpa, até porque eu não entendo disso, porque eu não tive educação para isso, que eu não tive acesso à educação, a uma formação intelectual. Eu me preocupo em cada dia matar um leão para ter o meu almoço e para ter o meu jantar. Essa é a questão. E é por isso que nós temos hoje, se você colocar os olhos em qualquer metrópole, qualquer capital desse país, a gente vai ver ônibus e ônibus passando, metrôs e pessoas andando para lá e para cá, uma multidão de gente, todos correndo atrás do seu trabalho, todos atrás do ganha-pão. Estamos todos atrás da nossa sobrevivência. Esse é um problema especialmente duro e complexo para quem é pobre, que tem que é similar ao escravo. Ele está totalmente preso a isso. Preso a esse sistema, preso a essa condição, preso a realizar as necessidades. E enquanto está preso a realizar as necessidades, está incapacitado de discutir a vida pública, a política, as questões gerais. E é verdade, né? A gente percebe isso, né? Como que a gente vai resolver essas questões, né? Como que a gente vai discutir uma escola melhor, uma condição de escola melhor, se muitos dos que poderiam discutir sequer passaram pela escola, sequer conhecem a escola, se seus filhos sequer têm direito à escola, especialmente agora, no momento de pandemia, em que a escola pública não tem condições de atender esses alunos. O que é que está acontecendo com esses estudantes, esses meninos pobres, que são a maioria da sociedade, com quase um ano, vai dar 2 anos de ausência, de infrequência na escola? Qual será o resultado, o efeito colateral disso, né? Eu não tenho dúvida de que uma reprodução por mais algumas décadas de pobreza. Eu não tenho dúvida de que mais algumas décadas sem conseguir romper esse círculo, né, vicioso da pobreza. Yuri. Eu tiro. Espera, Yuri, parou. Enquanto você falava, eu fui tirar minha cabeça. Não, parou, então. Então, busca as palavras aí de novo, porque cortou. Vamos lá. Tá, joia. Enquanto você falava, eu buscar na minha cabeça
A internet está ruim hoje, né? Mas, enfim, acho que agora estabilizou. Eu ia buscando na minha cabeça algumas referências e alguns pensamentos sobre. Então, por exemplo, quando fala da democracia ateniense e de como os gregos viam esse espaço da política, a gente vê isso muito refletido em um dos livros da República, escrito por Platão. Então, assim, chega uma hora que ele propõe que a família ela seja tida para o fim, ou seja, ter o fim de alimentar aquilo que o bem comum exigiria. Então, os filhos seriam apartados de seus pais desde o início e seriam destinados segundo aquilo que seria melhor para todos nós. É interessante como é que a gente observa isso tão forte, a ponto de chegar nesse ponto. E daí a gente vê um pensamento que a gente hoje não tinha na época, né? Mas hoje a gente consideraria uma coisa bem mais voltada para uma esquerda, por exemplo. Enquanto a direita ela trabalha com a produção de necessidades, a perpetuação de necessidades, em prol daquilo que a organização familiar giraria em torno, que é a economia, e disso ela chamou de sociedade. Então, acho que ela faz uma ponte muito interessante entre o mundo grego e esse momento pós-anos 30. Né? A gente tem os anos 30 saindo de ouro, a gente tem os anos 30 ainda sobre uma forte recessão, a gente tem a América desenhando cenários macabros perante estados paternalistas e de posições extremas voltadas para a perpetuação dessa figura paterna. A gente ainda, eu acabei de assistir um filme ontem, Mank, não sei se ainda não você vi. foi indicado ao Oscar, eu acho. Eu via nesse filme, por exemplo, como que as necessidades do dinheiro e as necessidades do capital, ao mesmo tempo que a estrutura do Estado se une contra o grande mal, que ela vai chamar também de nação, né? Dentro dessa sociedade, se organizando em torno do Estado, contra um grande mal que ninguém sabe direito o que é, que trabalharia na extinção das necessidades para tratar de um bem maior. Isso é muito mal visto até mesmo por uma consagração do trabalho. Então, partindo disso, depois você comentou ainda sobre o Big Brother. O Big Brother, ele tem uma característica que a gente pode traçar uma ponte desde Orwell até as edições do reality show. Em Orwell, a gente vê que o Estado ele tem uma ocupação com a família. Ele tem uma ocupação com as estruturas das construções da sociedade. Então, ele tem uma preocupação extrema com as instituições sociais e a manutenção delas. Tanto que a gente tem teletas que adentram na casa das pessoas para regular aquilo que é feito. É uma sociedade de controle, né? Sim, bastante, com um entretenimento macabro voltado para subjugar os corpos, voltado para destruição, alta violência, como se fosse uma Pulp Fiction, né? E a gente tem o Big Brother extinguindo, misturando demais no reality show o espaço entre uma pseudo-representação que a gente vota o que a gente não quer, né? A gente vai votar, sei lá, Rodolfo, Carla Dias, não sei, de acordo com o nosso desejo. E isso vai se misturar numa casa onde, teoricamente, as pessoas têm um igual espaço, uma igual chance de saírem ou continuarem, até que resta somente um. Então, eu acho que isso é um reflexo muito grande, até mesmo o governo que a gente tem hoje,
dessa crítica que ela faz à modernidade. Então, tem realmente essa mistura que torna o corpo amorfo. A gente está vivendo uma deformação das características do público, como também é uma deformação da característica dos espaços de fala e da fala em si. Então, a gente está numa coletividade de intenso isolamento. Uhum. É isso. Não, você falou muito bem, acho que não tem nem muito comentário, não. Como a questão das teletas, isso é muito legal. Como que a Ana Arte vai tratar isso aqui de algum modo? Como que o Estado também vai entrar na nossa casa, né? É como que o privado invade o público, né? O político, mas como que o político entra no nosso lar, né? E nos diz o que fazer, como fazer, quando fazer, o que é correto, o que não é correto. Júlia. Não, eu só ia falar que eu discordo um pouquinho do Yuri nessa questão que ele falou do George Orwell, né? Que ele fala, o Yuri falou que o George Orwell, ele mantém, né, a estrutura da família. Eu acho que não. Eu acho que o Estado, minha interpretação, tá? Que ele entra na família e destrói essa família, tanto que ele fala que os filhos têm que denunciar os pais, né? Tipo, ele luta, bota o pai contra o filho, tipo, você não tá em paz nem dentro da sua própria casa. E eu acho que no livro, na verdade, ele quer manter a estrutura do Estado e não a da família. Ele pega a família como uma estrutura para servir ele, né? Tanto que ele bota pai contra filho e tal. Aí é só essa coisa que eu ia discordar. Que eu acho que hoje em dia a gente pode pensar sobre isso também, né? Mas eu acho que no livro é bem mais isso, é bem mais exagerado, vamos dizer. Eu acho que você está certa. Você observa bem o comentário do Yuri. Sim, colocando, quase que escravizando essas famílias, né? Na verdade, alienando essas famílias e tornando-as cúmplices do Estado. Não sei se eu entendi o Yuri, o que eu entendi do Yuri é que esse grande irmão, né, é mesmo essa imagem paternalista, né? Ao mesmo tempo, é o grande irmão quem cuida, é o grande irmão que está fazendo uma guerra lá naquele espaço e protegendo as fronteiras desses que querem nos invadir, é esse que está protegendo a nossa casa, protegendo o nosso lar, né? É ele que a gente idolatra, praticamente pede benção para ele, né? Então, nesse sentido, o sentido de família, o que você diz, claro, ele faz as famílias jogarem em seu favor, né? Assim, totalmente domestica, né, essas famílias, né, ele domestica essas famílias, no sentido mais pejorativo do termo domestica, né, quase como um animal, né, ele adestra essas famílias. Muito bem colocado, Júlia. Clécio, eu acho Você que... não tem direito à sua defesa. Tô brincando. Fala, gatinho, o que foi? Mas não é exatamente uma defesa, não. É mais uma concordância, realmente, sabe? Realmente é uma deturpação daquilo que a gente tem como uma estrutura de família, tanto que ele nem consegue lembrar direito, o Winston, ele não consegue lembrar direito do passado dele e tudo mais. O passado simplesmente está sendo apagado e reescrito a todo momento, né? Tanto que ele trabalha com isso dentro do partido. Mas eu acho que a minha intenção, acho que eu me coloquei mal, eu fiz uma associação meio errada, é que no livro o Estado ele não te dá o direito de escolha, ele destina para as pessoas com quem que elas vão se casar. O Estado destina o fim de cada pessoa na família, ou seja, ele tem Essa é justamente a invasão do Estado, né, no privado, né, no doméstico, né? O Estado entra no oikos. Ele subjuga a família, a Júlia tem razão, né? É isso aí que você está falando. Segue, desculpa. Alô? Yuri? Porque tá meio complicado aqui de mexer nesse negócio. Mas é justamente, tipo, de manter, o que eu quis falar foi de manter uma estrutura que seja agradável e útil para o Estado, sabe? Justamente para acabar com essa divisão que tem entre o público e o privado.
E acabar com essa divisão, a gente consegue perceber que não é a coisa mais positiva, né? Assim, a eliminação desse abismo traz e trouxe um prejuízo muito grande, né? É isso. Olha só a Hannah Arendt, aspas, tá? Assim, um homem livre e pobre preferia a insegurança de um mercado de trabalho que mudasse diariamente a uma ocupação regular e garantida. Esta última, a ocupação regular e garantida, por lhe restringir a liberdade de fazer o que desejasse a cada dia, já era considerada servidão. E até o trabalho árduo e penoso era preferível à vida tranquila de muitos escravos domésticos. Não é? Ou seja, você se ocupar de modo regular em um trabalho, isso te dá uma condição quase escrava. Né? Era preferível fazer um único trabalho penoso e duro, né, do que ficar em servidão o tempo todo. Percebe? Ou seja, é a questão do espaço, tirando a possibilidade de convivência com a coisa pública, né, com a vida pública, com a liberdade. Ok, minha bateria aqui está acabando. O poder pré-político, com o qual o chefe do lar governava a família e seus escravos, poder pré-político, com o qual o chefe do lar governava a família e seus escravos, e que era tido como necessário, porque o homem é um animal social antes de ser um animal político. Nada tem em comum com o caótico estado de natureza. Né? Olha só, primeiro as necessidades. E após a organização das necessidades, é que a gente pode discutir um interesse comum. Eu não tenho como discutir um interesse comum de barriga vazia. Claro, né? Então, agora aqui, talvez para resumir essa questão da polis da família. A polis, cito, né? A polis diferenciava-se do lar pelo fato de somente conhecer iguais, ao passo que o lar era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre significava, ao mesmo tempo, não estar sujeito às necessidades da vida, nem ao comando de outro, e também não comandar. Percebe? Ser livre é esse espaço da não violência, é esse espaço de não estar a serviço dos outros, de não trabalhar o tempo inteiro, né? Livre das necessidades, portanto, o trabalho escraviza a gente. As necessidades escravizam a gente. E aí tem questões importantes sobre a liberdade, né? A gente fazer tudo o que quer, né? Fazer tudo o que quer é um problema, né? Se eu pudesse fazer tudo o que quero, né? O desejo de fazer tudo o que quero, realizar todos os desejos. Aquele homem que faz tudo o que quer, que realiza todos os seus desejos, é um homem livre, né? Bom, diríamos que não. Aquele homem que tem muitos desejos, quer realizar todos os seus desejos, esses desejos são necessidades, portanto, ele é um escravo de seus desejos. Ele não é livre. Ele está o tempo todo empenhado em realizar alguma coisa. Ele está o tempo todo empenhado em cuidar de suas necessidades. Nessa perspectiva, esse sujeito não é um sujeito livre, ele é um sujeito escravizado pela vontade, escravizado pelo desejo. De uma certa maneira, a gente olha para a nossa sociedade contemporânea, é isso que o capitalismo, que a publicidade faz conosco. Porque a gente precisa, ela cria necessidade em nós de termos cada vez mais a versão melhorada daquilo que já temos. Ok? Eu tenho a possibilidade de tomar suco, mas agora eu preciso tomar um suco adicionado de vitaminas A, B, C, ou um suco orgânico produzido pelas laranjas que recebem esterco de galinhas das mais lindas do mundo, etc, etc. Né? São essas coisinhas que se vai criando, né?
Vamos comprar água mineral aí de 30 reais, uma garrafinha de 200 ml. O que é isso, né? É água, né? Mas é porque ela é produzida nas fontes cristalinas, sabe? E o telefone, né? Os telefones celulares nem se fala, isso está muito claro, né? Como que são versões cada vez mais melhoradas, a cada 6 meses temos um produto novo e que torna o nosso obsoleto. E torna o nosso obsoleto não apenas nas capacidades, né, e nos atributos técnicos do nosso telefone, mas nos atributos sociais, na questão do status social, daquilo que o telefone representa enquanto tal, né, se eu estou atrasado em relação à tecnologia, se eu acompanho a tecnologia ou não, se eu sou uma pessoa antenada às transformações e ao progresso tecnológico. Então tem uma série de questões aí, né? Ou seja, o que eu quero dizer, o mundo atual, a publicidade atual cria necessidades, o tempo todo deixando-nos escravos das necessidades. E isso me faz trabalhar para realizar as necessidades. E isso afasta-me de uma vida coletiva, cada vez mais. Clécio. Vou te deixar agora. O desaparecimento, Ana Arendt, o desaparecimento do abismo que os antigos tinham que transpor diariamente a fim de transcender o estreito domínio do lar e ascender ao domínio da política, é um fenômeno essencialmente moderno, né? Ou seja, né, havia um abismo que a gente tinha que fazer um caminho. Hoje isso já houve um apagamento desses espaços, né? É só para justificar aqui que eu havia dito também. Yuri. Você pode explicar de novo, por favor, o porquê que um homem prefere um trabalho regular, mais braçal e até mesmo difícil do que ser um escravo doméstico? Não, um trabalho irregular, né? O trabalho regular colocaria esse sujeito quase na condição de escravo, porque ele tem uma regularidade de trabalho. Todo dia, de tal hora, ele tem que ir à casa de seu amo, né? Isso seria como se ele fosse um escravo doméstico, né? Ele tem esse trabalho o tempo todo. Isso é uma regularidade da vida dele, o que coloca em uma condição de escravo. O que coloca igualmente uma condição de escravo. Escravo por quê? Porque ele precisa trabalhar todos os dias regularmente. Ele está em função das necessidades. Ele está em função do trabalho. Ao passo que você me disser, Clécio, eu não trabalho, né, mas eu posso te dar uma grana, se você fizer tal trabalho para mim, ainda que braçal, eu faço esse trabalho para você e eu não tenho mais compromisso contigo. Eu não tenho que ir amanhã, não me peça para ir amanhã, eu não tenho esse compromisso contigo. Ou seja, isso me torna dono do meu tempo. À medida que eu tenho um trabalho regular, o dono do meu tempo é você, que é meu patrão. O dono da minha existência, o dono da minha vida, aquele que organiza os meus horários. Né? Então, o trabalho regular se assemelharia a uma condição escravo. Porque o escravo vive na casa do seu amo, ele acorda na casa do seu amo, ele põe o café para o seu amo, né, para o seu senhor. Logo, se ele não está ali para pôr café, o senhor já sabe onde esse sujeito está. Né? Esse sujeito precisa lavar o meu carro, precisa cortar a minha grama, ele está ali o tempo todo. Veja essas condições análogas à escravidão que veio à mídia à tona nos últimos dias, né? De senhoras que estavam morando nas casas dos patrões e elas trabalhavam ali, né? Vocês viram essas notícias aí? Tivemos pelo menos 2 casos recentemente. Um caso aqui em Belo Horizonte, inclusive, não sei quem são, mas eram professores, né? Que tinha uma pessoa que estava há 30 anos lá, morando numa casa, num cubículo, etc., sem condições nenhuma. Ou seja, o seu tempo todo dedicado àquelas pessoas. Vamos pensar isso num radicalismo da regularidade, né? A regularidade com a qual eu trabalho, eu sou um funcionário de uma grande empresa, saio de casa às 6 horas, pego o trabalho, bato meu cartão às 8, saio às 18, pego o ônibus da empresa, volto para... Essa regularidade, ela tira de mim qualquer possibilidade de ser livre e entre 8 e 18 eu fazer aquilo que gostaria de fazer. Eu não vou ao médico, eu não vou com meu filho, eu não abraço meu filho, eu não abraço minha filha, eu tenho que marcar qualquer coisa fora do meu horário de trabalho. Aliás, vocês estão começando no mercado de trabalho, às vezes falam, mas você vai marcar dentista, médico, marca fora do seu horário de trabalho. Quer dizer, esse horário, ele não é seu.
Ele não é teu, você não é dono dele. Percebe? Esse momento é a sua vida, mas não é você quem a rege, quem a controla. Esse problema da regularidade do trabalho é que aproxima o sujeito de uma condição escrava, que o que significa submissão de suas vontades à vontade de outro. Será que eu consegui te explicar isso? Conseguiu sim. Mas por que que a gente não... Por que que a gente passa a querer vender isso? Além da consagração do trabalho e tudo mais, por que que a gente passa a querer vender o tempo? A pergunta melhor seria, quando que a gente passou a desejar mais a regularidade, essa semelhança maior com o escravo, do que com ser dono do próprio tempo? Eu não sei te responder isso, mas Hannah Arendt sinaliza que é justamente com o momento de formação das sociedades modernas. Quando você tem o fim da escravidão, né? Você não tem mais os escravos, as pessoas são todas livres, as pessoas precisam sobreviver. Você tem... É capitalismo, né, Yuri? Você sabe disso, né? E você tem pessoas que são donas do meio de produção. Eu não tenho nada, né? Eu tenho... É a minha mão de obra. Eu não tenho terra para plantar, né? Eu não tenho mineral e ferro para transformar em produtos, mas tem uma pessoa que tem máquinas, tem fábrica, tem indústria, tem terrenos, ela tem tudo isso, mas ela não vai usar os braços para produzir. Eu tenho os braços, não tenho nada, eu ofereço os meus braços em troca da minha sobrevivência, né? Então, a gente passa a vender a nossa mão de obra a partir do momento que a nossa mão de obra é a única coisa que a gente tem que pode suprir as minhas necessidades. Qual outro caminho, né? E é claro que a gente está colocando tudo aqui muito violentamente, né? E visto por essa lupa que a gente está vendo, é de fato muito ruim. A gente fala, meu Deus, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas a gente já sabe, nós estamos no século XXI, a gente está vivendo isso há tempos. O que a gente podia fazer? Encontrar modos suaves de viver isso, né? É comunismo, professor, socialismo. Não sei se é nada, se é alguma coisa nesse sentido. A gente precisa encontrar modos de ter uma vida mais suave. Honestamente, o meu lugar de trabalho hoje de professor, não estou dizendo que eu sou um agente político verdadeiro, mas me dá um conforto. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo para as coisas, assim. Eu tenho amigos professores, uma amiga, né, em especial, que ela trabalha muitas horas por semana. Muitas horas por semana. Ela é professora em 2 faculdades, ela assume cargo de coordenadora, ela dirige uma empresa paralela. Ela não conseguiu ter filho até hoje, porque ela está fazendo tudo isso, tudo isso, tudo isso. E eu acho louvável, né? E ela vai fazer a tese, e defende a tese, papapá, tudo muito... Fala, como é que você pode, assim? Clécio, você já defendeu a sua... Não, ainda não. Não, ainda não. Eu vou num outro ritmo. Eu não sei se eu preciso me matar como ela está se matando. Ela tem um status? Sim, ela tem. Mas ela está mortinha, ela não consegue ter um filho, ela não tem tempo para ficar grávida. E é doida para ter filho. Não, eu vou sair daqui, a aula vai acabar com vocês, eu vou abraçar minha filha, eu vou ver com ela, vou sentar ali, vamos nadar no tapete, etc. É isso que a gente faz. Bom, não tô fazendo não quero comparar ela comigo no sentido de que quem é melhor ou quem é pior, né? Ela sabe, ela também está construindo alguma coisa que para ela é importante, patrimônio, etc, etc. Mas a gente pode fazer escolhas melhores, né? A partir do momento que a gente começa a observar o que é que a gente quer, o que é que eu preciso, né, para viver. Eu comecei a perceber que eu preciso de muito pouco. Eu preciso de condições mínimas de sobrevivência, né, e tal, mas eu não consigo me ver assim, que eu preciso gerar um patrimônio imenso, assim, não. Eu não preciso, assim. Se tiver condições, minha filha vai para a escola, ela vai ter uma casa onde ela morar, que ela vai herdar, etc, etc. Tá ok, eu não vejo necessidade, entende? Já fui muito desejoso de muitas coisas. Como eu não consegui realizar, eu acabei aceitando. Não, então eu acabei pensando outro modo de vida, sabe? Pois bem, o que eu quero dizer? A gente precisa encontrar maneiras de viver com um pouco mais de equilíbrio. Né?
Porque esse trabalho, e aí a gente vai ver que as pessoas mais pobres, elas estão de fato numa condição quase de escravo. Uma pessoa que sai de casa às 6, 7 da manhã e volta às 20 horas, ela passou todas essas horas sob a tutela de outro. Não por acaso, quando um trabalhador brasileiro, né, garantido pela CTPS, a Carteira de Trabalho, né, e Previdência Social Brasileira, né, ele, a partir do momento que ele entra no ônibus, que ele sai de casa até chegar no trabalho, é responsabilidade do empregador. Esse momento do transporte, né, de casa para o trabalho, também é responsabilidade do empregador e do trabalho para casa. Por quê? Porque naquele momento ele está se dirigindo e saiu de casa apenas e exclusivamente para atender ao seu patrão. Então perceba, eu tomei café, dei um beijo na esposa, dei um beijo no filho, bati a porta, saí, responsabilidade do empregador. Dali para lá, do meu espaço doméstico, do meu oikos para lá, eu já estou em outra situação privada. Na verdade, eu sou propriedade de alguém. É duro isso, mas é uma realidade. E a gente nem está percebendo isso, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio de ter tempo. Ou seja, eu estou dando aula para vocês, mas, gente, 11 horas, não posso passar de 11 horas porque eu tenho uma outra atividade. É uma atividade de trabalho também, né? É bem verdade. Mas poderia ser uma atividade de interesse minha. Talvez fosse ao médico, fazer uma consulta, como eu tive problemas, né? Em algumas situações é inadmissível, em alguns trabalhos, em algumas condições, é inadmissível que o sujeito falte, que seja para ir ao médico. Júlia. Aí eu ia falar uma coisa antes que você contou a sua história, assim, eu me identifiquei muito, professor. Aí o que eu ia falar é que, tipo assim, a gente às vezes está sobre esse sistema, mas não pensa, né, sobre ele, é o que você falou, né, refletir sobre isso. E assim, é uma história pessoal minha, que uma amiga minha me contou, tipo, que ela falou pra mim, assim, que ela trabalha numa empresa e, tipo assim, no final do mês, que eles fazem, tipo, meio que a contabilidade da empresa, né, uma empresa grande, então eles ficam, assim, tem gente que realmente mora na empresa, assim, por 3 dias, lá eles têm chuveiro pra pessoa, assim, um cantinho pra pessoa dormir, porque eles precisam fechar a conta. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, Deus me livre. Eu fiquei assim, eu não quero viver isso nem se for pra pagar 1 milhão no final do mês. Se eu ficar 3 dias sem ver minha família e tal, porque eu tenho que fechar a conta de empresa, sabe? E é aquilo que você falou, tipo, é um trabalho que você nem vê nem um terço da dedicação que você tá colocando ali, né? E eu fiquei assim, gente, Deus me livre. Não, olha, pensa de novo o que você falou. Ouve o que você falou, né? Porque, gente, eu achei isso assim, um absurdo, assim. E é mesmo, Júlia, e é mesmo. É um absurdo. E o engraçado é que esse é um diferencial das empresas hoje, né? As empresas bacanas, tipo Google, elas têm um lugarzinho, tem quartinho, tem rede, tem puff, tem sinuca, videogame, totó. Eles vão transformando aquilo ali na sua casa, né? E aí você mora ali, ou seja, percebe o lance da escravidão? Olha, é como dormir na casa do patrão, a doméstica que dorme, eu durmo no serviço, durmo na casa do patrão. Assim, a sua percepção é maravilhosa, é isso, né? Mas a gente não consegue ver. De todo modo, isso ainda é melhor do que as situações de trabalho que a gente tinha há 20 anos atrás, né? Não tinha direito, não tinha... eram situações terríveis. Isso, de um certo modo, é mais cômodo, tem lá um prazer, é gostoso, mas a lógica é a mesma, né? Tipo, se a gente for parar para refletir direito, sim, beira é o que eu falei, não, é um absurdo, assim, né? Você deixar de. É isso que você falou, né? Tipo, você deixar de ir para sua casa para viver o que a empresa quer que você viva, né? Tipo assim, gente, não, para mim, incabível. Indignada. Não, mas é de horrorizar mesmo. Esse espanto é importante, viu, Júlia? Esse espanto é legal, assim, óbvio, você está se dando conta do que você está falando? Esse espanto é legal, é isso, assim, é a capacidade de olhar para a situação criticamente. Além dessa coisa gostosa de ter, olha, tem chuveirinho, a empresa me dá tudo isso, né? É por aí, esse é o caminho. Foda, gente, é foda. Vamos lá, mais um pouquinho.
Cito, Júlia, só um pouquinho, já vou te deixar. Sem a vitória, é que você está de mãozinha assim, sem a vitória no lar, sobre as necessidades da vida, nem a vida boa é possível. Mas a política jamais existe em função da vida. Em função da vida biológica, em função das necessidades, né? Essa questão, ela está no âmbito da realização das necessidades primárias, né? A política não é para cuidar disso. Não é o que ocorre hoje, né? Hoje a gente já falou bem, hoje a política administra a vida privada dos cidadãos, né? Administra a vida privada dos cidadãos. Claro isso, gente. Demais pessoas aí. Acho que o pessoal está no chat. Amanda Saori falou alguma coisa. No japonês, foi criada a palavra para morte, pelo excesso de trabalho, estresse mental, ataque cardíaco devido ao trabalho, que é karoshi. 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 Porque isso já virou um problema social. E é bizarro pensar que a pessoa abre mão da vida pelo emprego. Legal demais, Amanda, você trazer esse conhecimento para nós. Karoshi. Morte por excesso de trabalho. E tem uma outra palavra para morte, depois né, você procura no Google, professor, porque já virou um problema também, sabe? E aí o pessoal fazendo muitos estudos em cima disso, porque tá o número, né, de pessoas que morrem por causa disso. Assustador, É legal que o Japão tem, assim, uma palavra para isso, né? É algo que a gente assiste no mundo todo, né? É algo que a gente assiste no mundo todo. Essa exacerbação do trabalho, esse trabalho alienante, o trabalho que não dignifica de modo algum, né? O trabalho que suga, que explora, que oprime, né? Que escraviza. Sintomas dos nossos tempos. É isso, essa coisa do vamos empreender, vamos fazer, vamos trabalhar. Essa linguagem que o mercado de trabalho, o mundo do trabalho coloca para nós, com a aparência de beleza, com a aparência de superação, com a aparência de virtude. Mas, no fundo, no fundo, é um apelo emocional, né? É trabalhar sobre o nosso psicológico, de modo que a gente queira se sentir produtivo e esteja produtivo para a empresa. Ora, nesse momento de pandemia, eu tenho visto algumas propagandas aí, inclusive daquela TV famosa chamada TV Globo, de empreendedorismo. Aí mostra um sujeito, claro, né? Que é trabalhador, que é um sujeito, sei lá o que ele faz. Ele faz tipo brigadeiros, né? E mostra ele na empresa. Olha, o Jorge é um empreendedor. Ele não vê dificuldades. Ele está trabalhando e superando. Ele mesmo faz os bombons, né? Ele embala, ele liga, ele cuida das redes sociais, ele sai, faz as vendas, ele recebe e controla o fluxo de caixa da empresa. É um sujeito que estão vendendo para a gente essa imagem de empreendedor, mas o cara, você imagina, ele tem que ir no supermercado, comprar chocolate, açúcar, creme de leite, leite condensado, fazer, até dar o ponto, ele faz o brigadeiro, enrola todos, enrola, ele ainda tem que vender, ele ainda tem que sair na rua vender, ainda controla o fluxo de caixa da empresa. Você imagina o fluxo de caixa imenso, um sujeito fazendo brigadeiro, né? Não é um fluxo de caixa, é um sujeito que está simplesmente tentando sobreviver. Ele está só isso. Mas a aparência que mostram pra gente é que, olha, ele é um cara diferenciado. Você também pode. Você também pode. Não reclame que há desemprego, meu amigo. Você também pode, basta você ter vontade. Quais as condições de trabalho desse sujeito? Ele não tem nenhuma condição de trabalho. Ele faz na casa dele. Se ele tiver um acidente, ele dançou. Se ele queimar a mão, se cair chocolate quente nele, ele não tem previdência, ele não tem seguro de saúde. Ele não tem auxílio transporte, ele não tem bolsa para os filhos, ele não tem creche, ele não tem escola, ele não tem vale transporte. Percebe isso? Vendem para a gente essa imagem de que tudo
Gente, hoje, assim, esse assunto foi pesado demais. Nossa Senhora. Ó, eu quero que vocês sejam felizes. Desculpa, a gente precisa conhecer esse lado do mundo. A gente precisa ver isso, tá? A gente precisa ver, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ter uma crítica no mundo. E, assim, nós nos aderimos a esse sistema, tá? Mas vamos aderir conscientemente. Pelo menos. Me vendi, mas me vendi gostoso, porque eu escolhi. Eu quis. Ah, mas Max, que pro Max? Não quero saber. Eu vou vender minhas horas mesmo e tal. Eu quero ter carro 4x4, 5x5, 7x7, 4 portas, 5 portas, 8 portas, etc. Quero. E aí? Quero e você não tem. Tá? São questões de escolha. Vamos fazer as coisas, mas vamos fazer com consciência. Né? Para ninguém ficar te criticando no boteco. Seu vendido, seu escravo, explorado, proletário. Não sou proletário por opção, tá, etc. Ok? Você precisa saber disso. Né? É pesadíssimo, né? Mas é isso. Eu vou parar, gente. Hã? Um exemplo disso é porque esses dias atrás teve aquela matéria lá no Fantástico, né? Do adolescente que tem que ficar subindo no alto da árvore para melhorar o sinal, para poder assistir a aula online. E aí, a romantização dessa situação toda que é foda, sabe? Não era para estar acontecendo. Só que todo mundo na matéria ficava tipo, nossa, que cara exemplar. Só que, né, degradante. Olha, você tem um brasileiro que precisa subir numa árvore para ter sinal de internet para estudar, tem alguma coisa errada com o sistema educacional brasileiro. Esse menino não está se superando, não. É o Estado que está falhando. É o Estado que está na lama. Né? Muito bem apontado, Amanda. O que mais, gente? Quero ouvir comentários, mais. Clécio. Sim. Com essa discussão toda, eu fiquei pensando, principalmente a última parte que você falou, fiquei pensando naquela famosa frase de que dinheiro não traz felicidade, né? E o pessoal tem até uma brincadeira que o povo fala, não traz mais compra a felicidade, entrega na sua casa, tipo assim. Mas se você for pensar por esse modo extremo mesmo, igual você disse, né? Igual a Júlia falou, gente que dorme na empresa para conseguir fechar a conta, para ganhar, sei lá, para a pessoa viver, né? Tem gente que trabalha para sobreviver, na verdade. Mas que tipo de vida, né? Que você vai dedicar sua vida para o trabalho, em que momento que você vai viver? O dinheiro vai trazer qual felicidade nesse sentido, né? Realmente tem que... Às vezes nem precisa ser para sobreviver, né, Clara? Às vezes pode ser até dinheiro mesmo, sabe? Ganhar dinheiro. Ah, meu primeiro milhão, segundo milhão, né? E a pessoa acumula tanto e no final da vida, e aí? Vamos pensar em pessoas da geração de vocês, né, de pessoas inteligentes e tal, que tem uma base familiar, que tem perspectiva de futuro, que vão trabalhar, então, tem alguma coisa para oferecer, muito mais do que ganhar pela sobrevivência, ganhar dinheiro mesmo, né, assim, tudo de ficar rico. Ainda assim, né, a gente pode questionar, né, deve questionar o tanto de... a dedicação necessária ao outro, que é o trabalho, né? A pessoa pode falar, não, mas isso é revertido para mim, eu gozo desse dinheiro, né? Mas em que tempo, em que momento, de qual maneira? Na maioria das vezes é propriedade, né? É aquisição, é compra, é consumo. E não é ação nenhuma, não é prática nenhuma. Isso se torna muito mais... Desculpa, isso se torna muito mais... o prazer se torna muito mais consumo em ter coisas e propriedades do que vivenciar coisas e propriedades. Essa pessoa viaja para a Europa 7 dias. Viaja para 7 dias. Que ela sai, dormiu em Roma, acorda, nem ela que acorda, o cara da van tá lá, pam, acorda que agora nós vamos para Berlim. E vai para Berlim. Aí o cara dormiu, tá lá em Berlim, a van tá buzinando, pam, acorda que nós vamos para Lisboa. E ele faz esse tipo de passeio, não vivencia, sabe? Então, tudo é muito consumo, né? E aí, mas o cara tem carros, propriedades, helicópteros, casas, fazendas, gados. E são coisas, né? Desculpa, Ana.
Eu tenho um exemplo na família que é muito engraçado, assim. Um tio, meu padrinho, na verdade, ele trabalha com agronegócio, fazendas e mais fazendas. Só que ele mora longe da família dele toda, até os filhos, né, se mudarem e tal. E ele passa meses e meses acumulando dinheiro, e o momento que ele mais se diverte, mais, tipo, usufrui da vida dele é quando ele tá, por exemplo, na casa da minha avó, que é o lugar mais simples do mundo, no meio do mato, só a família dele. Então, tipo assim, vale tanto a pena, sabe? Eu acho... É isso que a gente tem que revisar. Eu acho que esse é o ponto de vista, claro. Eu não estou dizendo, gente, fazendo uma apologia à pobreza, tá? Falando, o professor de filosofia falou que a gente não pode ter dinheiro, que a gente vai ser médico de posto de saúde e fudido mesmo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que doem-se à profissão de vocês, ao trabalho de vocês, que primeiramente é um trabalho de salvar a vida e de cuidar do outro. Primeiramente. Isso vai te dar um retorno financeiro muito bom? Vai. É uma profissão bem remunerada, né? Agora, perceba na profissão de vocês o quanto vocês querem ajudar os outros, né? E o quanto vocês querem acumular. Como que é isso, né? Percebam se há uma fricção nessa jornada de trabalho de vocês, né? O trabalho de vocês é importante para a saúde pública, né? Dos indivíduos, que seja. Mas esse workaholic, né? Que parece tão gostoso ter esse atributo, e eu não sei se ele é tão gostoso assim, né? Então, pensem sobre isso. Então, nenhum voto de pobreza, nenhuma crítica ao consumo. A gente pode ter as coisas, vamos ter, né? Agora, vamos pensar também um pouco com frônesis, né? Com equilíbrio, com serenidade, o que é isso e de que isso vale para você. É para você, não é para o outro. Que se dane o que o outro pensa de você, que você como é que fala? Uma pessoa que é ambiciosa por demais. Não, né? Deixa o outro com a opinião dele. Guarde isso para você, né? O quanto você está se vendendo, o quanto você está trabalhando, o quanto você está se doando e qual a sua felicidade nisso. A Amanda disse para a gente do Japão desse problema, mas a gente tem aí, vocês podem conversar com os professores de vocês da área da psiquiatria, o que a gente tem de problemas psíquicos em relação ao mundo do trabalho, como o mundo do trabalho suga as pessoas e elas deixam de vivenciar as experiências que querem vivenciar, é imenso. As doenças psíquicas em função do trabalho são imensas. Eu diria que muito mais do que lesões físicas em relação aos acidentes de trabalho. Estresse, estafa, desinteresse pela vida, frustração. Sim, Ok. Mas vamos todos ficar felizes, porque hoje é sexta-feira, pessoal. Vamos tomar café, água, cerveja. O que quiserem. Jujuba, para te deixar feliz, hoje está aqui a pipoca, Júlia. Esse bichinho que tem chifre, esse unicórnio. Muito lindo. Gente, vamos encerrar? Tá bom, hoje foi pesado. Foi muito pesado. Nossa. Muita reflexão. Muita reflexão, assuntos assim que incomodam a gente demais. Mas a aula de hoje foi muito boa, Clécia. Que bom. Quem falou comigo foi IF. Foi IF Isabela Sara. Eu mesma. Que bom, Isabela. Obrigado. Assim, eu acho que discutir essas coisas. O texto da Hannah Arendt é muito mais complexo que isso, tá? É muito mais complexo que isso. Vocês vão ler, já está disponível. Olha só o que tem no Canvas para vocês, presente final de semana. O texto da Hannah Arendt já está desde a semana passada. Tem um texto de uma professora, Soraya Vieira, que está aí, que ele faz um resumo, ele faz a gente entender o público privado de uma maneira muito legal. Texto leve, porque o texto da Hannah Arendt é pesado. O texto leve da Soraya está lá no Canvas, vejam. E tem uma entrevista com um professor que eu amo demais, que é o Franklin Leopoldo Silva. Uma entrevista que ele dá para um programa que eu também acompanho, que se chama Quem Somos Nós. Mais ou menos 40 minutos. O Franklin é um professor que fala assim...
Professor experimentado, né, gente? Professor, oh meu Deus, se eu chegar aos pés do Franklin. Então assistam essa aula do Franklin, essa entrevista, que é muito legal ele explicando Hannah Arendt. Uma aula, assim, fenomenal. Um poder de síntese, de inteligência, que só a idade dá, né? Tem hora que eu fico doido de fazer 70 anos, ficar inteligente logo. Mas enquanto não tem isso, fica aqui, burro com meus 40. Mas vejam também isso no final de semana, aproveitem. Tá? Sexta-feira estaremos juntos. Vou encerrar por aqui, acho que está suficiente. Se tem comentários, façam-nos. Se não, não. Clécio, eu só queria falar também que eu gostei muito da aula de hoje. Como eu sempre gosto das aulas, né? Enfim, mas realmente hoje foi um assunto bem, além de ser um pouco pesado, foi denso também. Então, tipo, E você vai se preparando que esse ano é Galo, Atlético Mineiro. Os flamenguistas levaram tudo aí ano passado, tudo! Mas agora acabou. Nós estamos aí para lutar. Você também é Flamengo, Júlio? Fluminense. Eu ia até falar, pô, agora é tão bonito esse, inteligente, com essa camisa feia, entendeu? O povo fala que eu sou muito errado desses trem, porque, ó, daqui de Minas eu torço pro Cruzeiro e lá eu torço pro Flamengo, né? Uhum. Então, tipo, dois times que eu sei, assim, já tem uma rivalidade, né? Entre um outro. Tava bom saber que você era só flamenguista. Agora que você é cruzeirense, eu prometo não falar nada. Brincadeiras à parte, gente. A situação tá difícil, viu? Mas vamos lá, só para relaxar aqui. E é isso. Obrigado pela presença hoje também, de todos vocês. Eu estou sentindo falta de muita gente aqui, pessoal. Não tem só a Júlia, Yuri, Ana Clara, Isabela e Natan, que hoje não pôde vir. Aqui nessa sala não, tá? Tem muita gente aqui e eu quero vocês. Tá bom? Então vocês apareçam aí. Professor, estamos presentes, hein? Pessoas que eu não conheço. A Amanda sempre participa, mas eu não sei quem é Ana Paula, eu não sei quem é Bárbara. A Bárbara eu sei, minha amiga é da Bahia. Mas Camila Sabino, Camila Starling, é muita gente. Último dia de aula, a gente abre a câmera, pode deixar. Abre o áudio, tá bom. Podem começar de leve a nossa relação. Depois vocês abrem a câmera. Tá bom, combinado. Beijo para vocês, bom dia, excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira, aqueles de segunda, ou na sexta, aqueles e aquelas de sexta. Tchau, passar bem. Se puderem, gente, quem quiser ver sobre o filme, né, Joker, né, o Coringa, do Todd Phillips, essa última versão representada no cinema, vai ter um comentário, eu mandei no e-mail de vocês, às 11 horas, tá? Muito obrigada, viu, pela aula de hoje. Tchau, obrigado. Essa aqui quem falou comigo. Tchau, Clécio, Stephanie, obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Clécio. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Aqui quem falou comigo essa última foi Amanda. Também gostei da aula hoje. Tchau, ótima aula. Muito obrigado, Matheus, Stephanie. Tchau. Sim. Isso, obrigado. Caterine Silva Oliveira. Tchau. É isso aí. Tchau. Agora vamos aqui encerrar.